Começando o ano, uma época que todo mundo fica falando, vai acontecer, o mundo está acabando, o que vai acontecer, que esperar 2024. Eu trouxe duas pessoas. Volta, trouxe foi doído. Vamos lá. Começando o ano, um ano diferenciado, um ano que está todo mundo, vai acabar o mundo, não acabou, o que vai acontecer, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu trouxe duas inteligências fantásticas aqui, que têm se atentado para certos sinais ou profecias, para as políticas. Já um velho conhecido nosso, que eu amo de paixão, adoro trazê-lo aqui, Onofre Ribeiro. E o outro, doutor Iali, um juiz que todo mundo conhece, mas que tem outros conhecimentos que hoje nós vamos desvendar por aqui. A gente vai fazer ele falar tudo, né? Então, nós vamos aproveitar, usar e abusar dessas duas pessoas extremamente inteligentes, extremamente antenadas, para tentar entender um pouco o mundo e os sinais que nós estamos vivendo. Boa tarde, Onofre. Boa noite, Onofre. Boa tarde, Ali. Boa noite, Ali. Bem-vindos. O que a gente pode esperar desse ano? Obrigado, Carlina, o doutor Iali. 365 dias de confusão. Uau! Animador! Eu também acho e espero, né, que infelizmente parece que será um ano 2024, um ano bem mais difícil que 2023. Um ano conturbado. Eu acredito que será um ano muito conturbado. Mas em que vocês se baseiam para ter vamos dizer, essas premonições, eu sei que não é premonição, na verdade, né? Isso são resultados de estudos de sinais e situações. Tu quer começar? Olha, Carlinhos, se o senhor me autorizar. Sua câmera é aquela ali, né? Professor, Carlina, eu penso o seguinte. Eu acho que as histórias se repetem, né? Dito passado, tive um professor no Liceu Salesiano São Gonçalo que ele dizia o seguinte: se nós não conhecermos o passado de um povo, nós não vamos entender o presente e muito menos conhecer. Verdade. Né? E as histórias se repetem. Né? Cito exemplos, por exemplo, esse messianismo que aparece, que vira e mexe, aparece o que nós chamamos de salvadores da pátria, né? Sempre tem essas coisas. Por exemplo, não tinha nascido, mas eu estudei a questão, por exemplo, da eleição do Jânio Quadros, depois já a eleição do Fernando Collor de Mello, então a gente está vendo muita questão política, né, messiânica. O que seria isso na minha visão? Eu vejo como aquele ultrapartidarismo. Como disse o professor Onofre há pouco, os golpes nem sempre acontecem nas baionetas, né? Hitler foi eleito. 1930, logo após a República de Weimar, né? Então, ele foi eleito. Depois tomou todos os poderes de primeiro-ministro, presidente e virou Führer. Foi golpe? Não, ele foi eleito democraticamente. Então a gente está vendo esse ano, eu me preocupo bastante com isso, porque eu acho que ainda continua o país muito dividido. Você está entendendo? Você acha que é uma divisão que não tem retorno mais? Não tem retorno. Mas aí que mora o perigo. Porque sempre quando está o país numa situação dessa, sempre aparece um salvador da pátria. É aí que mora o perigo. Né? Então eu penso que nós ainda vamos ter uma eleição polarizada entre direita, esquerda e etc. Ainda, na minha concepção, não vejo ainda o centro sendo convergido por essas forças. Então, eu falo sempre isso, né? Para a gente entender esse futuro, né, a gente tem que conhecer o passado. Você está entendendo? O Onofre sempre fala isso, né, Onofre?
Carlina, a gente não pode deixar de olhar que o mundo inteiro não está legal. É um ciclo que a humanidade está enfrentando. É, a Segunda Guerra terminou em 1945 e se reconstruiu um mundo novo, mais industrial, mais tecnológico. E chegou no momento de ruptura agora entre o humano e o tecnológico. E o humano é quem sempre sofre quando há rupturas. Se você olhar a Europa, eu falava agora lá fora com o Dr. Yali, se você olhar a Europa não é mais europeia. Está numa crise, eles vão ter que achar um caminho para eles mesmos. Aqui no Brasil vivemos a nossa crise, que é uma crise que o Dr. Yali falou, da polarização, que na verdade é lavação de roupa suja do passado. Caramba. E aí você tem os Estados Unidos, eu morei lá uma época, uma sociedade organizada, igrejas organizadas, economia organizada, as leis, um regime político e legal, o regime legal deles é muito forte, baseado no protestantismo daquela época, século XVII, século XVIII. Então, eles estão de cabeça para baixo. Os Estados Unidos está numa crise de identidade incalculável. Aqui no Brasil também estamos. É fruto essa polarização que a gente enfrenta neste momento entre Lula e Bolsonaro. Na verdade, não é Lula e Bolsonaro, é a direita contra a esquerda. Os dois não têm linguagem. Vem no vácuo do poder pelo poder. Não tem nenhuma responsabilidade com a sociedade que não seja o salvacionismo que o Dr. Yali acabou de falar. E não pensam no futuro também, né? Então eu enxergo isso como um processo civilizatório, Carlina. É inevitável. A Europa, os Estados Unidos amadureceram na Segunda Guerra Mundial. Nós nunca tivemos guerra. Nem terremoto a gente não tem. Mas o terremoto está aí hoje. Está aí na hora que você teve uma eleição no ano passado. Uma eleição horrível no ano passado. Doutor Yali, no direito, sabe o que foi aquela eleição? No dia a dia do jornalismo, eu achei essa eleição horrível. Ganhasse A ou ganhasse B, seria horrível o resultado, porque não representa a totalidade nem os desejos da sociedade, mas representam interesses de poder. Poder pelo poder para mandar nos comandados. Então, só para concluir, eu quero deixar aqui na mesa uma esperança. Os jovens. Tá. Aí vem a pergunta: como é que a gente consegue mudar os jovens? Como é que a gente faz para mudar esse pensamento dos jovens? Porque até há pouco tempo eu tive em Brasília uma reunião com a Secretaria de Meio Ambiente lá, e eu propunha um projeto onde eu tento trazer a juventude através da tecnologia para que eles começassem a vivenciar. Porque até eles falaram uma coisa que eu achei muito legal, que nós estamos bebendo a mesma água que os dinossauros beberam. Porque não entrou água nova no mundo. No planeta, não. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Falei, cara, eu não quero mais beber água. Estou bebendo a mesma água que os dinossauros. Mas é verdade, é uma particularidade que a gente nunca imaginou, né? Então, nós ainda estamos bebendo as mesmas águas que os dinossauros beberam, né? Ou seja, houve um problema gigantesco também, houve extinção, porque o planeta não vai se extinguir, quem vai se extinguir somos nós, se não houver uma mudança, uma conscientização. Aí, no meio daquela discussão, vem uma das pessoas que estavam falando, mas eu sou contra a tecnologia, sou contra a tela, porque tem que ser mais pé no chão. Ótimo, também acho isso. Mas só que quem já é pé no chão, quem já tem essa ciência ecológica, é igual o filho pródigo, o que ficou bravo, né? O que ficou. A gente tem que trazer, catequizar quem não é. Como é que nós vamos chegar? Porque tantas mudanças, tantos pensamentos diferenciados. Como é que a gente consegue? Nós conseguimos fazer essa mudança? Quais são os caminhos? Olha, Carlina, isso é extremamente perigoso. Eu vou dar um exemplo para vocês que na nossa geração, da nossa época de Colégio São Gonçalo, de nossa vida cuiabana, depois a gente sair daqui ia estudar ou no Rio, ou depois alguns em Brasília, outros Brasília e Rio, etc.
nós tínhamos muita sede de conhecimento. E, infelizmente, eu não vejo isso hoje no jovem. Verdade. Nós tínhamos muita sede. Eu fico imaginando, com a quantidade de informação que eu tenho hoje, eu me lembro, sempre sentado ali na biblioteca do Colégio São Gonçalo, em cima de uma Barça, de uma Delta Larousse, em cima de livros. Lelo Universal. Exatamente. Aprendi até algumas coisas de francês sozinho, né? Porque nós tínhamos essa ânsia de saber, sabe? Eu acho assim que a parte esquerda do cérebro, que é aquela parte que você aprende a língua, por isso que crianças até os 4, 5, 6 anos aprendem 3, 4 línguas com uma facilidade imensa, a gente ia guardando. Certa feita, há uns anos atrás, eu estudando com meus filhos física e química, eles perguntaram para mim o seguinte: pai, como que o senhor lembra ainda disso? Eu falei assim, porque eu estudava para aprender. Eu nunca estudei para saber, só para tirar nota. Então, a gente vê isso. E esses dias eu me deparei com uma situação que eu fiquei assustado. Eu tenho uma neta de 3 anos que ela não sabe mexer no mouse, porque ela já é de uma geração dita touch. Touch é encostar, né? Pegar. Então, olha só, tem pessoas da nossa geração que não sabem mexer com o mouse, Carlina. Já tem uma geração que não sabe. Então, por exemplo, como nós vivíamos ontem, 10 anos atrás, sem o WhatsApp, por exemplo. Nem consigo imaginar mais. Nem consegue imaginar. Eu vejo, quer ver? A Copa da Copa do Mundo, se meus parâmetros são sempre Copa do Mundo, de 2010 na África do Sul, né? Não existia nem projeto do WhatsApp, Ricardo. Foi bem aqui. Muito rápido, né? Então, são situações que eu falo assim, meu Deus do céu. E a gente não vê o jovem hoje com esse apego da cultura, com esse apego do conhecimento. Isso é uma autocrítica que a gente tem que fazer muito. Você está entendendo? Se discute muito. Esse dia eu estava conversando com uma colega, uma juíza de Rondonópolis, sobre a questão da Lei Maria da Penha, de violência. Ela falou, Yali, nós estamos enxugando gelo. Aí eu disse para ela, sabe por quê? Porque tem que acabar essa geração e começar de dentro de casa. Olha, eu nunca briguei com a minha ex-mulher, com a minha mulher. Eu nunca vi meu pai... É uma questão de respeito, né? Eu nunca vi meu pai falando duro com a minha mãe e vice-versa. Então, não adianta. Não adianta, me desculpa essas campanhas, não sei o quê. Isso tem que começar dentro de casa. Mas alguma coisa precisa ser feita porque Sim, explodiu. E mas não adianta. Mas eu vou te falar até como mulher, fazendo parênteses aqui. Você sabe, a vida inteira minha empresa tem 30 anos, 33 anos. Eu viajei por mercados totalmente dominados por homens. Hoje, eu tenho muito mais dificuldade com machismo do que antigamente. Pois é. Alguma coisa piorou. Mas eu falo para você o seguinte, Carlinhos. Se você não passar isso para os seus filhos, para os seus netos, para tudo, não vai adiantar nada. O que eu falo assim, não adianta você ter campanhas bacanas sem você atingir a família. Porque quando uma sociedade desestrutura, eu vi muito isso no seu podcast com o professor Onofre, porque a primeira célula de toda a sociedade é a família. Se ela for destruída, você está entendendo? Se ela não tiver os conceitos, né? Os conceitos muito enraigados, coisa que nós tínhamos, você lembra, deve lembrar, seu pai olhava para você, você já sabia. Eu já até definhava. Hora de sair. Escorregava na cadeira. Hora de sair, hora que era conversa, não era, entre aspas, para criança. Sim. Então, essa sociedade, a partir do momento que você vê, eu vi esse dia num voo, uma criança batendo no rosto de um pai,
alguma coisa está errada. Me velho. permite só um cortezinho. Eu estava conversando hoje num grupo de pessoas, o tema era conflito de gerações. E eu me lembrei da minha neta de 7 anos. Vô, me deu um puxão de orelha e ela tem a razão dela. Vô, eu digo o seguinte, qual é, vô? Então eles se sentem na autoridade de Se puxar sentem. a orelha. De questionar. Aí, mas Onofre, aí vem uma situação que a gente tem. Essas gerações, ou essa geração, tudo, não sabe ouvir não. Não sabe Aí vem o quê? As frustrações. Tantas doenças mentais agora que brotaram, né? Eu Tantos transtornos. eu tenho um filho que é psiquiatra, e aí vem as Vai ficar psicoses, rico ele. as neuroses, e eu falo isso, sabe por que essa geração que sabe ouvir não? Carlina, lembra da nossa época quando você ouvia falar de um suicídio de jovem? Raríssimo. Eu nunca ouvia falar. Hoje é alto o índice. Você Das tem- mortes havidas em Mato Grosso entre jovens, 50% são suicídios. Por que eu digo isso? Mais Só um que interrompendo. acidentes? Em 2004, um dos meus meninos, o terceiro, o Marcelo, morreu e nós criamos um grupo de famílias chamado Evangelho das Mães, que reúne famílias que perderam filhos. E aquilo foi crescendo absurdo. Lá em 2004, quando o Marcelo morreu, tinha um caso ou outro de suicídio nas nossas reuniões mensais. Agora passa da metade. Que loucura, não? E essa, infelizmente, é uma triste realidade. Sabe por quê? Falta do limite. Meu pai dizia uma coisa que é pura verdade, sempre falo. O limite do homem é o medo. A partir do momento que você perdeu o limite, você perdeu o medo. É igual você estar em cima do Empire State Building, você sabia que a hora que você pisar daqui para frente você vai cair. Você não vai, você segura sua onda. Né? Exatamente. Aquele é o que? O seu limite. E essa geração que não sabe ouvir o não, está tendo as frustrações. E pior, não estão segurando, entre aspas, né, a barra. Você está entendendo? Não para nós era comum, não era? Olha, esse ano, meu pai dizia, nós não temos como viajar para o Rio de Janeiro, nós vamos passar Natal e férias de verão, que ia até final de fevereiro em Diamantino. Ok, ninguém discutia, não? O papai falava uma coisa... Hoje, desculpa, Carlina, hoje, por que, papai? Por que você não gasta eu isso? lembro que aqui? eu ia falando, não, eu já queria, era para ir Diamantino mesmo, você tá entendendo? Porque lá a gente ia pro Rio, tava solto, ia caçar passarinho, ia isso, ia aquilo, você entendeu? Não tinha questionamento, não, esse ano nós vamos pro Rio, você tá entendendo? Não, beleza também, você tá entendendo? Hoje tem tudo um porquê, e pior, pai justificando, esse que é o pior, ó. Pai tendo que justificar. Então, aí eu falo assim, eu vi uma piada uma vez desses canal tipo Porta dos Fundos, desses canal, eu fiquei a pensar, falei, é verdade. Como que iria um soldado nosso hoje para a guerra, Carlina? Não come bolacha com glúten. Outro tem lactose. Outro leite é lactose. O sargento, ia morrer antes da guerra. O sargento gritou 3 anos de... Apertou o gatilho das transtornos dele. Dos transtornos, 3 anos de psiquiatra, psicólogo, não é? Sim. Ou quando não processa o capitão por assédio moral. Assédio moral. Então eu falo... Eu nunca tinha parado de pensar nisso, é verdade. Como? Graças a Deus, eu gosto de pensar isso e já tem uma solução. Graças a Deus apareceram os drones. Porque, você já pensou? Vai mandar uma pessoa para a guerra. Ah, não, mas no exército eu não servi, mas chama rancho, né? Meu filho que é médico, ele serviu lá, né? Aí fala, não, mas isso aqui tem lactose, eu tenho um negócio com glúten, eu tenho não sei o quê. Fala para mim, Carlina, como que vão para a guerra? Você tá entendendo? A gente tem que... Papai usava muito uma... Eu falava, mas eu quero ir. Ele falava, chorava porque não tinha sapatos. Até virar a esquina e ver alguém que não tinha peça.
Aí eu nem discutia mais Mas, nada. ô Carlina, eu venho mexendo com gerações faz anos. Venho estudando efetivamente gerações há anos. Nós temos no Brasil, Toriali, cinco gerações convivendo. A minha de 80 anos, a sua de 60, a da Carlina de 40, 19. os nossos filhos de 20 e os que estão menos do que 20. Porque a diferença entre uma geração e hoje é de 20 anos. É. Na nossa época da infância era 50 anos. Era agora 50 é 20, anos. Porque há uma velocidade conjuntural muito grande. Então, esses meninos que estão aí com 20 anos, eles são de outra velocidade. E eles nasceram diferentes da gente. Isso acontece, né? É da natureza humana, esses saltos genéticos, saltos espirituais, saltos evolutivos. Mas, se a geração anterior não amparar, se perde. Verdade. Então, O anteparo é a geração anterior. Exatamente. o que é que me cabe hoje? O que é que me cabe hoje com 80 anos de idade? Educar a Alice, que tem 7 anos. Eu tenho 3 bisnetos, Mateus, a Vitória e a Maria Alice. Maria Alice faz aniversário hoje. Como é que eu vou educá-los? Não tem a menor chance. Porém, eu percebo claramente que o que eu vou dizer aqui eu acho muito relevante, porque é a percepção. Eu sou um sujeito que observa tudo. O meu bisneto mais velho chama Mateus. Eu me identifico perfeitamente nele. Porque tem uma linha do tempo aí que eles copiam. Eles copiam a linha É o do exemplo, tempo. né? É como se na família houvesse uma energia base e eles copiam. Claro que ele pega um celular, ele estraçalha em 2 Qual minutos. que é a idade dele? Aquela coisa. Né? E eu não, eu sofro com o celular. Porém, eu tenho a evidência. E eu percebo nele traços de caráter, traços de comportamento, percebo nele a mesma curiosidade que eu sempre tive por conhecimento, mas caráter. Por exemplo, eu não sou católico, eu não tenho religião, eu sou um espiritualista meio irresponsável. Ancora em vários portos. O Mateus é igualzinho. Então, o que eu estou querendo te dizer, pegando o gancho do Dr. Iali, é que se a gente cumprir o papel de dar referência, nós não perderemos os nossos filhos. Perfeito. Só para concluir, semana passada eu entrevistei a Lenise Moura. Ela é a diretora do Colégio Ibero-Americano, é um colégio de referência. É uma querida. Meus filhos estudaram Meu lá, filho mais dois novo, o Tiago, estudou lá, e a Lenise e eu somos amigos de trocentos anos. E ela disse no ar o seguinte: eu sou do tipo de mãe louca, porque eu ponho limites. E lá na escola tem limites. E ela disse o seguinte, doutor, só para terminar: os meninos cujos pais põem limites se relacionam bem, tiram boas notas, são bons esportistas, são modelos, e ela ainda brincou, que as outras mães dizem, quero para meu genro, ou para minha nora. Então, o problema da juventude hoje, só para encerrar assim, num conceito, é falta de referência. Perfeito. Sabe? E essa referência que o professor Onof está dizendo, chama-se limites. Você Isso, saber limites. aonde você impõe a cada um. Você está entendendo? Senão fica uma situação louca. Ninguém consegue entender dentro de uma família, porque ali não tem o quê? Referência. Ali não tem o quê? Limite. Só para me lembrar aqui, rapaz, meu Iali, as gerações, uma geração que nasce hoje, ela pega problemas mal resolvidos da gestão anterior, da vida da geração anterior, resolve aqueles problemas herdados, cria os seus, resolve uma parte grande, outra parte fica para a geração seguinte. Por isso que se chama evolução. Isso. Se você considerar que uma geração é um elo da corrente, a geração vem, engata outra, você tem uma corrente da vida, uma corrente evolutiva. E para isso é preciso que as gerações que estão do elo anterior se preocupem com o elo da frente.
O doutor Yale falava da nossa sede de conhecimento, né? Estudei em escola religiosa lá no interior de Minas, tinha uma biblioteca razoável, li tudo. E mesmo não entendendo, eu lia, porque tinha uma compulsão por ler, buscar conhecimento e tal. Agora não. Agora eles sabem exatamente onde está a informação, e não é informação de ter aquela cultura, né? Ele quer informação que resolva a resposta do momento. O que é cappuccino? Ele vai lá, cappuccino, no Google ou no chat GPT, vem lá. Cappuccino é um café misturado de café com chocolate, leite e açúcar. Bom, é o suficiente. Já a gente estudava a história do café, quando é que o café era mais chegou, profundo, tal. né? Então, a gente tinha uma cultura humanista maior, que era própria do período analógico, antes da tecnologia digital. Válida profundamente, como válida é a tecnologia digital. Então, qual é a diferença entre o Dr. Yale, você e eu e todos das nossas gerações? A gente tinha que ir buscar. Eles não, eles sabem onde está. Muito menor esforço. Verdade. E eles constroem uma cultura do imediatismo. Ele não guarda aqui equação de segundo grau, raiz cúbica, que a gente guardava tudo aqui na cabeça, o maior rio do mundo, onde é que está o Nilo, onde é que está o Everest, onde é que está a mitose, meiose, célula, gene. Eles não sabem nada disso. Quem foi Aníbal, eles não sabem nada disso. Quando precisa, vai lá, pega e larga lá. Porém, aí voltamos à sua tese. Isso abre um vazio muito grande. E esse vazio, se ele não for orientado pela escola, pelos pais, gera o estresse, gera fica sem chão, né? depressão e, em consequência, deles não terem uma certeza e uma clareza de aonde encontrar as coisas definitivas. A gente tem que ter valores. Eu não sou um homem religioso, mas eu não sou um homem ateu. Eu me referenciei em algumas coisas que são fundamentais. Mas se eu não tiver nada, eu fico um balão jogado no vento. Marasmo. Nós estamos, aí a culpa é nossa, que temos filhos e não estamos cuidando deles devidamente. Não é bater, não é gritar, não é nada disso. É referenciar. É, verdade. Só para concluir, eu tive 4 filhos. E os meus filhos, personalidade muito forte, embora não fossem agressivos, que nenhum deles é, porque a minha mulher, a Carmen, não é agressiva, eu também não sou. Eu tenho muita energia, mas agressivo não. Então, chegava lá, a Carmen me dizia, olha, o Fabinho brigou lá na escola, no São Gonçalo. Brigou lá no São Gonçalo. Como eu leio sempre muito, eu estava deitado na cama, do lado esquerdo da cama é meu lugar de ler. Bota um travesseiro e filando. Aí ela falava, olha, o Fabinho brigou na escola. Ela chamava, Fabinho, vem cá. Ele já sabia que era confissão, né? Fabinho, o que houve? Tua mãe me falou isso. E eu dava a fonte. Sua mãe me falou. Sempre. Isso. É importante saber de onde é que veio, né? Sua mãe me disse que você fez. Ah, pai, foi assim. Você acha que foi a melhor solução? Não podia ser assim? Né? A gente discutia o assunto, matava, morria e virava a página. Mas ele sabia que quando ele tivesse um problema, ele vinha. Isso. Um dos meus filhos teve uma namoradinha, ele era muito novinho, a namoradinha também, ela engravidou e eles sozinhos decidiram por um aborto. De repente a coisa complicou, ele veio falar comigo. Papai, estou com um problema. O que foi? Ele me chama de papai. Papai, estou com um problema. O que foi? Tá bom, mandei lá no Gabriel Novis Neves, da Clínica Fêmea na época, e liguei, doutor Gabriel, tá indo aí o meu filho, assim. Perfeito, tá levando um cheque. E a menina ficou na minha casa, ela não tinha família aqui, cuidou direitinho, o dia que ela quis ir embora, ela foi, e passou uns 15 dias, eu estava vendo televisão em casa, ele passou, me deu um CD e disse, papai, isso é por você não ter julgado a gente. Então, não precisa brigar, gritar. Referência. Referência, sabe o que é, Carlina? É sombra. Como assim? E outra... Sombra de árvore. Aconchego. Tranquilidade. Garantia, segurança, tranquilidade, certeza de vida, né? É o que nós chamamos, né, de porto seguro, né? Isso.
Porto Seguro é onde você vai, ou seja, na sua família, tudo. Eu creio ainda muito na família, sabe? Eu acho que é a referência nossa. Nosso cuiabano, o Nofre é cuiabano também, né? Hoje cuiabano. Chapa Cruz e Pé Rachado. Chapa, Cruz e Pé Terra Rachado. Chata. Né? 48 anos. Filho, netos, bisnetos, né? Tudo aqui. Aqui em Cuiabá. Então, por isso que eu falo. Mas nós tínhamos referência. Por exemplo, quando eu tive uma experiência de morar no Rio de Janeiro, né? Tinha acho que 12, 13, 14 anos. Nós andávamos naquele Rio de Janeiro, já era um lugar violento. Mas eu ia no cinema sozinho, você tá entendendo? No Maracanã, ia tudo. E hoje, quem que tem coragem de deixar um filho de 12 anos ir? Ninguém. Mas sabe por quê? Porque os pais sabiam que você ia, a não ser que acontecesse realmente alguma coisa, você não ia voltar. Que você não voltasse, né? Mas sabiam que podiam confiar em você. Aí estudei, depois fui para Brasília, estudei em Brasília. E como DDD era muito caro, se falava com os pais só uma vez por semana. Se fosse duas, já era problema. Quando ligava no meio da semana... Os namorados era só na carta. Era uma ligação por semana. Você imagina você falar com sua família... Uma vez por semana. E não podia ser longa, né? E não podia ser longa. Era de domingo só para falar, ó, papai, tô bem, tudo, tá? Eu sempre aproveitava, saía da missa, ia lanchar, já ligava, tudo. Então, são situações que a gente vê hoje que a gente não tem segurança. Talvez pelo tempo e pela gente também ter medo, né? Que pode advir, tudo. Mas eu acho que a rigidez da família dava esse porto seguro pra gente, ó. O problema talvez seja realmente essa coisa da família, né? Você tá entendendo? Aí eu falo assim, aí começa, não pode bater na mulher, porque é isso. Não é só isso. Tem que incentivar estudos mais profundos com as famílias. Você tá entendendo? Bom, a gente está entrando aí 2024. Que era nossa conversa deveria ir por aí. Mas é porque a gente está falando mas assim. Eu acho que família está nesse contexto. Está nesse contexto, exatamente. Nesse contexto. Eu tenho... O que de pior? Qual o pior cenário que vocês veem que pode acontecer e como nós, enquanto cidadãos, conseguimos contribuir para que não chegue nessa catástrofe que está todo mundo aí prevendo? Carlina, eu, além de juiz, sou engenheiro agrônomo, né? Você sabe disso, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade de Brasília, e eu falo sempre o seguinte, estava até antes da gravação falando com o professor Onofre, nós vamos começar a ter um problema muito sério, que é a falta de água. Eu falo sempre, a década de 30 vindoura, elas vão se tratar de dois assuntos. Um vai ser direitos civis dos animais, porque hoje um pet é membro da família, literalmente. Mas é mesmo. Lá em casa tem uma cachorrinha que é filha. Eu tenho... Já inclui até nas orações, né? Eu tenho 2 netas e mais 4 em casa, né? Quer dizer, eu tenho 2 netas do meu filho e 2 meninas e eu tenho 4 netinhos lá em casa que são tão igual e queridos como minhas netas, né? Então eu falo assim, nós estamos vivendo uma época muito difícil, você está entendendo? Eu não acredito que seja tão assim questão de mudança de tempo e tal. Isso aí tem que se estudar muito para ver se... Eu li aquele livro, Diários de Langsdorff, os 3 volumes, eu acho que o professor deve ter lido também. E falo para você sabe qual foi o ano mais quente que existiu em Mato Grosso? 1834. 1800. Quantos graus fez naquela época? Chegava a 43, 44 graus, com certeza. Depende que você vai no carro que tá 58, né? Não, mas o que eu tô querendo dizer, quanto de mata tinha em Mato Grosso? É verdade. Quanto de mata... Eu tô te falando isso pelo seguinte, o nome Mato Grosso veio exatamente porque eram árvores muito grossas,
quando os paulistas saíram nas entradas e bandeiras para vir para Mato Grosso, né, para vir em busca de ouro, né, eles deram nome a essa região de Mato Grosso porque os matos eram árvores grossas, mato com muitos cipós, etc. Né? Não era muitas, como se diz, como Campos Gerais, como parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. Então, matos grossos, né, mesmo. Então, eu falo para você o seguinte, 1834 devia ter muita árvore aqui nesse Mato Grosso nosso, né, Onofre? Então, eu acho, né, essa questão de temperatura cíclica, o homem está colaborando, sim, porque a partir do momento que você põe cimento em cima do minadouro, não deixa escorrer água. Exatamente. Então, está colaborando? Sim, está colaborando, tudo. Mas eu acho que essa questão, por exemplo, o El Niño, né, foi primeiramente, entre aspas, diagnosticado, era a final do século XX, né? Então, final do século XX, no século XIX, 1890, já começaram a ver que o aquecimento da água no Peru, na costa do Peru, o aquecimento pacífico, dava um reflexo. Por quê? O que acontece, Carlina? Se nós não tivéssemos a Cordilheira dos Andes, a Amazônia inteirinha seria um deserto, como o deserto Kalahari ou o deserto do Saara. Por quê? Os ventos ali, eles vêm os ventos, batem na Cordilheira dos Andes e faz esse canal de chuva. Você tá entendendo? E por isso que tem a época de chuva, porque são a época dos ventos que vêm do norte da África, né? Passa o Oceano Atlântico com umidade, chega na Cordilheira dos Andes, tanto que aqui na Cordilheira dos Andes, deste lado, tem o deserto, né? Deserto do Atacama, etc. e tal. Então, isso continua, como se diz, sobrando, acontecendo. Só que nós estamos tendo essas mudanças climáticas, essas intempéries, você está entendendo? De muito tempo. Eu estou bastante preocupada porque eu vi há um tempo atrás que saiu no jornal, nós estamos chegando perto das 5 irreversibilidades do planeta. Como é que a gente conseguiu chegar? E o que eu sinto assim, parece que a gente não consegue ver uma responsabilidade dos governos sobre isso. Parece que a gente está falando de um planeta vizinho, parece que a gente não está falando da Terra, né? Fora isso, essa coisa da violência, hoje está toda essa coisa muito chata, você não pode falar nada, tudo é politicamente correto. Gente, a gente nunca teve, pelo menos no Brasil, eu me lembro, todos falavam, mas que era um racismo velado. Eu nunca senti isso, era todo mundo unido, era, ô negão, vem cá, ô seu lindo, rapaz, ô minha neguinha gostosa. Cara, hoje mudou tudo. Desse patamar todo de adversidade que a gente está vivendo, para vocês, qual a pior, como é que falo? Qual o pior momento que a gente pode viver agora em 2024? Carlina, eu vou entrar na política. A gente está assistindo no mundo inteiro, o fim do sistema de Estado, que é o sistema de organização das nações. Conversava com o doutor Iali antes de começar aqui, o sistema nosso de Estado foi de Montesquieu, século XVIII, 1700 e qualquer coisa, não me lembro bem o ano. De lá para cá criou genericamente no mundo o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O Brasil acrescentou o Ministério Público, complicou mais ainda. Muito bem, isso não está valendo mais. Vou te dar um exemplo só de que isso não está valendo, para a gente poder começar a contextualizar. Na eleição presidencial de 2022, num colégio eleitoral, votou num candidato 60 milhões, no outro 58 milhões de eleitores. A diferença não foi grande, mas 36 milhões não votaram. O que significa isso numa leitura política, sociológica?
não acreditam no que está aí. Doutor Yara falou agora mesmo em Salvador da Pátria, messianismo, né? Eu me elejo para consertar tudo. A sociedade sabe que não conserta. Isso é um processo social, econômico, muito lento. O mundo inteiro está vivendo a questão do não-Estado. Eu vou te dar um exemplo muito cruel. Quem é que manda no mundo hoje, manda mais do que qualquer Estado? Google, Facebook, Twitter, que tem um outro nome hoje, X. Microsoft, Apple e Amazon. E eles estão Tem mais conduzindo a força mentalidade, do que né? qualquer governo. Verdade. Mandam mais do que qualquer governo. Eles não dependem do governo, o governo depende deles. Não, o governo não toma uma atitude se não tiver sistemas funcionando. Tudo hoje é eletrônico. Sim. E eles são o detentor disso. Esse é o novo poder político do mundo. Verdade. Não é um presidente da República no Brasil, eleito, que fica lá fazendo conchavo com o Congresso, conchavo com o Supremo Tribunal Federal, conchavo com o Ministério Público, conchavo com o Tribunal de Contas, e o povo aqui fora perguntando, e eu? Então, tudo que vai acontecer esse ano 2024, por isso que nós três concordamos que vai ser um ano disruptivo, é porque não dá mais para sustentar esse tipo de sistema de Estado. Esgotou. E aí eu venho lá nas gerações. Os nossos filhos não aceitam isso. Eu vou colocar uma coisinha só antes de passar para o doutor Yali. Eu moro em Mato Grosso há 48 anos. Sempre estive ligado, próximo da política, por causa da minha profissão de jornalista. Me lembro bem quando um político ia lá em Diamantino, na sua Diamantino, né? Um deputado estadual, um deputado federal, a cidade se enchia de faixa. Parabéns, deputado. Obrigado pela água, obrigado pela ponte. Diamantino saúda Vossa Excelência. Isso. E assim por diante. Havia uma fé. Tá? Hoje, eu tenho um exemplo bem recente. Um deputado estadual importante foi a Rosário Oeste, no silêncio total, foi de carro, um carro descaracterizado, não foi numa Hilux, nem num SW4, ou numa Pajero, foi num carrinho pequeno, foi diretão onde ele tinha que ir e voltou diretão. Por quê? Porque ele não tem mais coragem de lidar com as pessoas. Não é porque ele seja vagabundo, não. Em parte é. Mas é porque as pessoas não veem nele nenhuma representatividade. É verdade. Então, isso acontece, o que eu estou dizendo? Que nós temos um caos na hora em que o Estado é um caos. Aqui vem o doutor Yali se lembra. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, as instituições de maior credibilidade eram a igreja, não, primeiro o correio, depois a igreja, depois o exército, depois a imprensa e depois não importava mais. Hoje nenhum desses está na lista de credibilidade das pessoas. Nenhum. O exército não está, a mídia era o quinto, a mídia não está, a igreja não está, os correios dá medo de falar. Então não tem nada. Então a gente vê que houve uma desestruturação do sistema de gestão da nação. E isso cai a juventude que vai criar o sistema novo dela. Quando 36 milhões não foram votar, a maioria é jovem, que disse o seguinte, olha, cara, estou fora. E aí, nesta eleição que vai ter o ano que vem para prefeitos, vereadores, nós vamos ver que vai ter uma abstinência muito grande. E se o ambiente de polarização continuar forte, na eleição de 2026, vai ter 2 eleitores, um candidato e outro candidato. Eu penso que nós estamos desmontando todos os sistemas e um governo novo, para essas 6 entidades que eu falei, Amazon, Apple... esse pessoal, eles que estão mandando no mundo hoje, eles são um novo Estado, sem nenhum comprometimento político, não precisa de eleição, eles são comerciais, eles hoje direcionam, quando você precisa de uma informação, aí eu quero saber que dia que foi a independência da Argentina. Você vai aonde? No Google. Então ele tem mais poder do que a escola, tem mais poder do que a enciclopédia que nós
estudamos, ele tem mais poder do que o livro de história. Então, aí a Apple, você não faz nada sem a Apple, você não faz nada sem a Microsoft, os sistemas não funcionam como é que chama esse sistema? Android, né? E assim por diante. É verdade. Então, há um mundo novo aí, Carlina, e ele está disputando com o mundo velho político. E neste ano agora, eu entrevistei semana passada um sociólogo, ele me disse, este 2023 é o ano zero. Ai, Jesus. Mas espera aí. Agora sim, o universo, ele, como é que fala? Gente, quando fala o universo contribui. Vamos lá. 2024 está sendo aguardada uma explosão solar, né? Que vai deixar todo mundo zerado. A gente está correndo risco de perder a internet, e a gente não sabe nem quanto tempo, nem como e qual vai ser o tamanho dessa explosão. Isso é um, né? Quero colocar aqui na mesa, quero ver a opinião dos dois. A gente vai voltar a caneta, o papel? Como é que vai ser isso, né? Vai cair esse poder? Isso é um. 2. Ao mesmo tempo que a gente fala que as igrejas elas estão perdendo realmente a posição, como aquela coisa como era antigamente, mas eu sinto também essa mesma juventude hoje, na faixa de seus 30 anos, uma volta para essa busca da divindade, uma volta para essa busca de Deus, de Cristo, mas na linguagem deles. Sim, exatamente. Mas está há muitos e muitos anos que eu não vejo como eu falo, movimentos de catequização, de pessoas já que falam, reencontrando com o divino, com Cristo, se encontrando com Deus e tendo neles a sua fé. Eu estou realmente assim, impressionada, porque eu estou vendo assim, pessoas que eu conheci, porque eu trabalhei na noite muitos anos, que eram baladeiros, eram briguetos, hoje todos convertidos, hoje brigando, no bom sentido, né? Falando a favor da família, falando de Cristo. Isso tem me causado uma comoção extremamente positiva. Há uma luz. As pessoas parecem que estão voltando para essa coisa da base familiar, da importância de família, que é o primeiro assunto que a gente tocou, né? E ao mesmo tempo, essa tecnologia, quem imaginar que o Sol, poderoso Sol, ia dar umas explosões que a gente poderia quebrar toda essa estrutura da nova mídia, essa estrutura desse novo poder. Quando um meteoro grande bateu no mundo de 300 milhões de anos atrás, arrebentou com os dinossauros, criou crateras, os oceanos mudaram de lugar. Isso. E nasceu o homem. Foi. Então, de tempos em tempos, as coisas mudam, são grandes ciclos. Esse assunto do Sol, eu estou estudando isso, eu gosto muito dessa temática. É um ciclo em que precisa fazer uma limpeza de energias no planeta, porque a luz tem esse poder, a luz do Sol tem esse poder. Se você estiver deprimida, vai tomar um solzinho de manhã, você melhora. Muda. Né? Porque o Sol tem há uma química, uma alquimia entre a nossa pele, os nossos sistemas, que aqui também é um sistema, com o Sol. Então, nesse momento, o Sol, a luz solar ampliou muito, que é a limpeza de tudo que está ruim em cima da Terra. Isso implica em eliminar pessoas, em quantidade grande, em eliminar animais, em reduzir a água mais ainda. E as gerações que sobreviverão diferentes no mundo novo. Para ser bem sintético, o que a Bíblia chama de Apocalipse é o que está acontecendo. Eu tenho, e concordo plenamente com o Onofre. Eu acho o seguinte, eu acho que com a queda da Torre Gêmeas, nada cabalístico, mas eu acho, e depois veio a questão da Covid. Vai ser um ciclo, né? Eu acho que nós estamos numa fase de transição planetária. É verdade. Né? Concordamos plenamente. E já na década de 70, final de 60, década de 70, quando da guerra do Vietnã, falava muito do fim da era, o início da era de Aquários, né? O fim da era de Aquários, início da era de Peixes.
Então, eu penso Peixe para aquário. de peixe para aquário. Então, nós estamos vivendo uma época de transição. Isso você não tenha dúvida disso. São, por exemplo, o tempo, redundância, esse inferno de calor, né, sendo redundante, A ausência de chuva, né? a ausência de chuva, doenças, etc. Quantos jovens a gente tem ouvido falar de morte Morte súbita, né? súbita? Quer dizer, isso, infelizmente, parece que nós estamos passando, eu até espero que seja para uma coisa melhor, Uma né, professor? depuração. Se né? me permite um segundo só, os estudiosos dessa questão solar que você está falando estão afirmando que está alterando o DNA das pessoas, dos animais e das plantas e interferindo na energia elétrica ou eletromagnética do solo. Que isso? É como se fosse uma fotossíntese do ser humano totalmente estragada. Novo ciclo, novo tempo, era de aquário. Exatamente. Então, são situações, por exemplo, eu vi um estudo, acho que isso foi uns 6, 7 anos atrás, a Alemanha, eles para construir uma casa, Carlina, na Alemanha, você sabe que eles fazem estudo de lençol freático para Igualzinho o Brasil. para fazer o estudo para ver se tem água embaixo, sabe por quê? Por causa da vibração. Essa vibração, você deitando à noite, pode dar tumor na cabeça. Mentira, é mesmo? Verdade. Nunca tinha ouvido falar isso. Eles chamam de... Eu já queria fazer uma casa embaixo da cachoeira aí. Não. Porque o seu corpo, o câncer em si, é uma disrupção da célula. Seria assim, uma célula fica louca, né? A célula fica louca e começa a reproduzir e ela mais esperta pega mais sangue. Por isso que todo tumor ele é alimentado. Entendendo? Certo. O segredo, entre aspas, se fosse fácil todo mundo Seria já cortar esse fornecimento, né? Então, o que que acontece? A vibração sua mental pode ser a vibração diferente do solo, da onde tem aquela vibração da água, de tudo. Não estou dizendo que isso ocasiona, Sim, mas eles é um fazem. estudo que pode Eles ser fazem. verdadeiro. Você está entendendo? Esse estudo, você tem, como eu sempre falo, inclusive para meus filhos, pelo amor de Deus, não durmam com o celular próximo de cabeça. Tudo. E até eu faço minha culpa, porque eu tinha mania de deixar do lado. Você está entendendo? Você vê um aparelho que você vê vibração de um celular. Ele é rádio, né? Exatamente. Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando preocupada. Tá Não. vendo? Os erros que você consertar. Gente, ao aproveitar em 2024, nós somos com duas pessoas aqui inteligentíssimas, estudiosos. Vamos ouvir e causar mudanças em nossas vidas. Me fala, então tem essa radiação toda mesmo, né? Não. Carlina, eu sou muito, por exemplo, essa questão solar. Me faz lembrar aquela questão do bug no milênio, né? Essa explosão solar... Em 2012, as profecias maias, né? Falava. Ele já ia falar isso, exatamente, já falavam isso. Você está entendendo? Vai interferir nos satélites, vai interferir na internet, vai interferir tudo. Isso aí teve. Quando o cometa Halley passou em 1986 e o anterior, que passou muito próximo da Terra, em 1910, falavam inclusive em 1910 que era o fim do mundo, porque o Halley passou, só para você ter uma ideia, pertinho, né? Pertinho, ele passou tão próximo da Terra, você está entendendo? Tão próximo da Terra, que a cauda dele passou no meio. Nossa. Só para você ter uma ideia, poderia ter acontecido em 1910, o que aconteceu quando que teria sido no Golfo do México, né, aquela bola, aquela explosão que aconteceu, que mudou o mundo completamente, como o professor Onofre disse, né,
que teria caído o meteoro exatamente no meio de onde hoje é a Península do Yucatán. na Península do Yucatán, que caiu. Você entendendo? Foi uma explosão comparada a não sei quantos milhões de bombas atômicas de Hiroshima. Só para você ver, eu tenho, tecnicamente falando, eu tenho muito mais medo disso do que explosão solar. Porque explosão solar, desde que o Sol existe, Não, mas eu digo sim, que a profecia, vamos dizer, desse ano, que vai acontecer essas explosões e as telecomunicações, elas vão ser derrubadas. Carlina, não é só isso. Isso está dentro de um contexto. O mundo está mudando muito em 2024, a troca de poder cada vez maior entre os organismos de Estado e organismos da sociedade. Isso não se faz numa boa, se faz no conflito. A sociedade não aceita mais que 92% de tudo que se arrecada se gaste para dentro do Estado. Nós sustentamos uma estrutura muito grande que já não responde mais. Isso é um grande produtor de conflito. Nós temos uma política que está altamente conflituada. Temos o judiciário profundamente conflitado. Temos uma mídia completamente conflitada. O único ponto de referência que nós temos é a sociedade, que ela é dinâmica e inquieta. Ela é o juiz de tudo isso. E neste ano, você pode ficar certa de que em 2024, você vai começar a ter movimentos sociais no mundo inteiro de rebeldia contra alguma coisa que não se sabe bem o que é. Aqui no Brasil nós sabemos, é uma inconformidade sistêmica, não vamos colocar a culpa no governo A nem no B. Há um incômodo muito grande, porque a nossa história é uma história muito estranha, muito triste até. Então, este ano 2024 é um ano disruptivo. Eu tenho interesses, negócios, então, eu não tenho planos. Ontem eu dei uma palestra para um grupo empresarial muito grande e eu disse a eles lá, basicamente o seguinte, está tudo mudando, não tem retorno isso. Não façam investimentos maciços. Vou comprar uma fazenda de 50 mil hectares, comprar 40 colheitadeiras. Não façam isso. Vai prejudicar o mundo econômico, a fábrica, o comércio. Guarde o seu dinheiro e fique esperando a oportunidade de fazer negócios pontuais seguros. São oportunidades completamente novas que vão surgir, que toda vez que tem uma confusão, abre espaços novos. Sim. O velho morre e o novo surge, né? Então, só para encerrar objetivamente, o velho está morrendo e o novo está surgindo. Está dentro de um grande contexto, tanto cósmico quanto terreno, político, etc. Toda revolução, ela demanda corte, mas da mesma maneira ela apresenta oportunidades. Na Revolução Industrial, né, quando começaram com as máquinas de tear, as pessoas falavam o que vai ser daquelas senhoras que teavam. Quando Henry Ford começou a fazer o carro, você está entendendo? As pessoas se preocupavam com o povo que mexia com os cavalos. Você está entendendo? Então, tudo, absolutamente tudo, Carlina, abre, na mesma hora que fecha uma porta, abre duas janelas. Tudo. E outra coisa, se cresce muito na crise. A gente tem visto isso. Isso é um dado numérico dentro do seu raciocínio. Quando o automóvel se popularizou, comecinho do século passado, tinha 30 mil, no mundo tinha 60 mil pessoas que lidavam com cavalo, carruagem, carroça, ração, essa coisa assim. Ai, meu Deus, o que será desse povo? A indústria de automóvel abriu 120 mil empregos novos. Eu queria só assim que vocês dois falassem. Quando você fala, vai ser um ano não sai, tem dia que não sai, disruptivo. Por que esses índices? Onde é que você vê isso? Por que você acha isso? Por quê? Em que vai ser disruptivo? Eu acho o seguinte, o professor Onofre tem toda a razão. Ele vai ser disruptivo. Tá vendo? Isso pega. É disruptivo pelo seguinte, Carlina. A não crença nos poderes. Eu li
a minha primeira vez, eu estudava a 7ª série, eu li um livro chamado Espírito das Leis, do Montesquieu. Charles Montesquieu, né? O senhor lembra de que ano é aquele livro? É 1720 e pouco. Uau. É da época do iluminismo, né? Iluminismo, exato. O Montesquieu. Eu já li esse livro. Se fosse nossos filhos, ia no Google, Já. via, usava e largava lá. Já. E eu li, este ano, eu li ele pela 5ª vez. E tá atual. Totalmente. Né? Ele fala dos poderes, tudo, executivo, legislativo, judiciário, e ele destrincha o espírito, né, do legislador, principalmente. Quando é feita uma lei, Carlina, por que o judiciário interpreta? Muitas vezes não foi aquilo que o legislador quis dizer na lei. Por isso que existe poder judiciário para dizer, não, não é, interpreta e tal. Né? Ultimamente até tem interpretado muito, né? Demais. Né? Então, então eu falo assim, por que disruptivo? Porque a sociedade está começando a não crer mais nisso. E isso é extremamente perigoso. Meu irmão, ele diz uma coisa, o seguinte, sobre esses 3 poderes. Olha só, quando o poder está bem e 2 poderes estão ruins, em vez de eles aumentarem, sabe o que eles fazem? Eles tentam puxar esse para baixo. Você está entendendo? E é pura realidade. Quando um poder está se sobressaindo, os outros 2 têm que subir. Não você tentar derrubar. Mas isso é uma máxima do ser humano, né? Exatamente. E isso o jovem não tolera. Nós tínhamos essa tolerância porque nós estudávamos isso, nós criamos nisso, né? Tínhamos crença nisso. Hoje o jovem não está aí. Nós íamos atrás da sabedoria, hoje a sabedoria está vindo atrás do jovem. Lê, que nem o professor disse bem, você, ano que foi editada pela primeira edição do Espírito da Lei, de Charles Secundar Montesquieu. Você está entendendo? Então, eu falo assim, hoje, como se diz, essa linguagem está muito ali. Porque com uma assessora minha fala, doutor, por que tanto conhecimento? Você entendeu? Minha mulher fala, por que tanto conhecimento? Você não transborda para fora isso. Por isso nós trouxemos você aqui, né? Aí eu sempre brinco, né? Sempre falo isso pra Carla, que você conhece, né? Falo, Carla, eu falo isso. Um abraço, querida. Eu sempre falo. Me permita de novo interrompê-lo, desculpe. Não, esse aqui é um bate-papo. Esse lance nosso de busca pelo conhecimento, ansiedade pelo conhecimento, a gente se torna iluminador. Isso. Não precisa saber, sabe, sobre Montesquieu. Quantas pessoas interessam Montesquieu? Meia dúzia. Mas quem sabe, sabe. Divide as águas. É um Moisés da Bíblia, né? Então a gente é iluminador, porque tem um conhecimento consolidado, e ele está consolidado na história, no humanismo, no espiritual, na civilização. Então, quando eu emito uma opinião, o doutor Eliane emite uma opinião sobre um determinado assunto, eu estou escorado num mundo de conhecimento, não estou inventando nada, aliás, nem precisa inventar. Aí a gente, quando faz isso que está respondendo a sua colocação da sua mulher, né? A gente é iluminador. Quase que uma obrigação de passar isso, né? E eu vejo isso, Onofre. Eu fico, por outro lado, preocupado, porque eu já vi tantas pessoas que passaram e passam com conhecimento do dia. Aí eu brinco sempre com o cara, falo, cara, a minha assessora também sempre falo isso, quando ela fala, doutor, né, tanta cultura, assim, eu falo assim, porque eu estou preparando uma encarnação que vai ser muito concorrida. Você está entendendo? Então já quero vir com conhecimento. Carlina, quando você olha, esse dia eu estava olhando nesses rios você vê um menino de 4 anos tocando um piano com perfeição, só pode ser vidas antigas. Sim, vidas antigas, isso mesmo. Você está entendendo? Não, porque o menino sabe ler. Outro dia tem uma criança de 1 ano e meio já falando frases inteiras com conjugação de verbo. Não, esse dia eu vi 2 chinesinhos, não sei se você já viu, um tocando e o outro ensinando manter o compasso,
a fazer o solfejo, dois pequenininhos, fazendo marcação de música, solfejo. Por isso é que eu falei que as gerações que estão Você tá chegando, entendendo? elas estão trazendo valores de outra natureza. Mas graças a Deus, né? Sim, claro, claro. Você tá entendendo? Porque estão trazendo coisas especiais. Olha, eu assisti o vídeo desses dois chinesinhos, ou japonesinhos, não sei, mas sem ver, de ver a perfeição deles tocarem uma obra de Mozart, assim, com uma perfeição, e um fazendo a marcação, porque é fazer a marcação, para quem conhece um pouco de música, eu conheço muito pouco, mas fazer a marcação é o mais difícil. É o que faz o maestro, aquela varinha dele. É, Varinha de condão, né? Agora Como você todo mundo imagina, ali. ô Nove, eu tenho uma neta de 3 anos, você imagina uma menina conseguir ter um controle até motor Sim, sim. para fazer isso. Eu vi aquilo, eu fiquei encantado com aqueles dois meninos, um tocando. Ela tem um registro que ela já trouxe, Já né? trouxe, Porque de outro modo não se aprende racionalmente Até na Bíblia aquilo. fala muito isso, né? Você acaba pagando muita coisa dos seus antepassados. Eu sempre fui contra isso. Tem até uma bronca com Jesus. uma Como é que teoria eu nova. vou pagar a conta do que as coisas erradas que meus antepassados Mas tem uma fizeram? teoria nova que é Sim. da energia do clã. É. O que é a energia do clã? É Do a DNA. energia ancestral Dentro da que está no DNA. ancestralidade. O Isso. DNA tem muitas faces. Uma é o operacional e tem uma face que é da memória da espécie. Isso. Por mais. Lá você deve ter para trás aí 200 gerações. Você tem registro de todas elas. Porque No o seu DNA é um código de barras, cada barrinha daquela tem 1 milhão de informações. Então você e eu, máquina perfeita. todos nós, somos uma herança ancestral complexa. E nessa herança que está nessa fita, tem aí coisa do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu Sim. tataravô, até chegar num limite que a gente não sabe qual é. Talvez na criação lá, quando o homem foi criado. Isso está vindo à tona agora por conta da tecnologia. Há 20 anos atrás tinha um projeto chamado Genoma, Projeto Genoma. Eu lembro. que era para começar a tentar, olha só, começar a tentar mapear o DNA. Hoje o pessoal faz o que quer com o DNA por tecnologia. Essa tecnologia está desmontando o mundo velho para criar as bases do mundo novo. Vou dar só uma coisinha curtinha para concluir mesmo. Surgiu agora a inteligência artificial. O nome já diz inteligência artificial, inteligência da tecnologia. Tem um chat que é o primeiro, o chat GPT. Isso. Você coloca qualquer desafio, ele te responde com muita propriedade. Você talvez até nem respondesse igual. Essa inteligência, isso é um domínio que se equivale ao que está aqui dentro e que era sagrado, ninguém sabia como é que funcionava. Hoje a inteligência artificial já sabe, como domina e cada vez mais vai dominar mais. Então ela vai conduzir tudo, a sociedade, os costumes, as leis, os comportamentos, o planejamento, o Estado e a vida. Esses nossos filhos, eu não sei se eu posso estar falando aqui uma heresia, eles serão profundamente comandados por sistemas. E eles viverão assim, meio zen. E tem um detalhe, assim, que nos preocupa, principalmente, eu fico muito preocupado com isso, o professor tem razão. Só para vocês terem uma ideia, Carlina, o que era um homem na sua juventude, mocinha de 10, 12 anos, o que era um homem de 50 anos para você? Super velho já, né? Quase caquético, a gente já fala assim. é? Hoje, a gente com 50 se tinha. Você não achava uma pessoa de 60 anos? Você não acha, raramente. Você entendendo? Eu lembro, a primeira morte que me chamou a atenção foi do meu tio Chiquinho, pai, inclusive do ministro Gilmar. Tio Chiquinho morreu velho com 54 anos. Olha que absurdo, 54 velho, né? 54 anos. Você vê, eu vou fazer 60.
Você tem dentro, o Chiquinho morreu velho. Doutora, eu tenho 80. Pois é, aí eu... Vamos parar esse papo de idade, isso não dá certo. Não, mas enfim. aí, Não, mas você é é o que isenta desse eu quero julgamento. te falar, para concluir, Carlina, que hoje, as gerações, hoje já nasceu uma pessoa que vai viver 150 anos. Já nasceram. E eles têm consciência disso. Exatamente. Daí também a pressa, não terem pressa que nem nós tínhamos para aprender tudo, casar, ter filho. Não. Era o tempo deles. Você já pensou uma pessoa que vai viver 150 anos? Você Eu tá adoraria. Aos 20, qual é a Não, preocupação mas dele? eu adoraria Nenhuma. com qualidade de vida. Claro, né? com qualidade de vida. E hoje, a medicina, esse dia conversando com uma médica, hoje a medicina, ela é genética, não é mais... Aqui, antigamente, na nossa época, sempre brinco com as pessoas nesse sentido. O remédio servia para o Onofre, para a Carlina, para o Iário, para todo Era mundo. genérico. Você lembra quando a gente tomava vacina, Carlina? Pegava, você não tá... É Uma Pfizer. pistolona, Pá! Não dava tempo de você perguntar. Nem pensava. É, Tinha é que tomar Pfizer, igual gado. não sei o quê, pra Acabou. guri, pá! Eu falava assim... Morria de medo daquela pistola? Eu contando pra minha mulher, né? E sempre falo isso com meus filhos, né? Eu era tão magrinho que eu tomava Batia no osso. injeção. Aqui saiu buraco, aqui. Não tem um negócio que tinha que sair tinha que sair uma ferida, não. né? Povo diamantino, olha só, olha só. Aí, é essas coisas que a gente vê. Você tá entendendo, Carlina? Como, e hoje, o remédio vai ser pra Carlina. Já O remédio vai ser vem. pro Onofre. Você entendeu? isso. A dose nem sempre para mim, porque meu falecido pai era médico, ele dizia uma coisa que era muita verdade. A diferença do remédio ou do veneno é a quantidade da droga. Que você toma, é verdade. Você está entendendo? Então, são situações que você vê hoje que vai ser aquele remédio para Carlina. E a Carlina vai viver 150 anos com qualidade De vida. Então falam assim, o ser humano vai ser imortal. Não, ele vai ser amortal. Ele pode morrer de acidente, pode morrer matado. Amortal, eu gostei dessa eu não tinha ouvido falar. Carline, para encerrar a minha participação, que eu estou olhando o relógio do nosso programa ali, eu tenho muita esperança no futuro. Agora, o que 2024 representa é uma transição, e toda transição é dolorosa. Tá, eu queria que vocês deixassem aqui, para essa galera linda que está nos ouvindo, como proceder em 2024, a previsão de vocês. O que fazer? Você já falou, não façam grandes investimentos. Não marquem casamentos, não peguem sol, não fiquem dependendo da química, enfim. Eu quero que cada um, para a gente encerrar aqui, estamos começando 2024, como é que eu posso ser melhor para o mundo e como é que eu posso me proteger de toda essa nuvem que está cobrindo aí esse ano. O doutor Iali concluir, porque a palavra final é de quem tem mais competência. Não, imagina. Eu só quero dizer uma coisa. Viva, seja feliz. Tá bom, né? Então, vivam, sejam felizes. E aí? Pode acabar o mundo, né? Se você não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Você é feliz com o mundo ou sem mundo, comigo ou semigo. Olha, Carlina, o grande Alexandre Magno, ele nos dá uma lição de riqueza, né? Foi um dos maiores, se não o maior conquistador que já veio neste planeta. Ele nos dá quando ele morreu, ele fez questão que o caixão dele, ele saísse com as mãos vazias. Foi. Né? Então ele mostrou o seguinte, que nós viemos com a mão vazia e voltaremos. Vamos voltar com a mão vazia. Tem até passagem engraçada, que não há outra época que eu conto para você, que aconteceu comigo e com a Cara, quando rapidamente perguntaram se eu fosse morrer, o que eu gostaria de levar. Eu falei assim, eu gostaria de levar meu iPad. Aí Cara falou, isso Acho que ainda bem que não foi eu, né? Eu falei, lá tem meus 1.500 livros, tem as coisas que eu gosto. Se eu pudesse levar uma coisa, eu levaria meu iPad. E Cara falou, mas se eu morrer, isso dentro de um táxi no Rio de Janeiro. Se eu morresse, eu queria levar você. Eu falei, nada disso.
O padre falou que era até... Até me larga, eu me até a morte. A morte separe, né? Então, minha filha, você morrer, vai você sozinho. Ficamos batendo boca. O motorista de táxi pediu até desculpa. Não, eu falei, não, é brincadeira. Mas é isso. Demonstrar, como disse, viva a sua vida. Viva saudável, viva com saúde. Você está entendendo? Errou, para, não tenta consertar. Porque o que você, quando erra, fazer daqui para frente, não vai dar certo. Errou, para. Tá? Sempre dou exemplo daquele caso do Bruno. A moça engravidou. Você está entendendo? Para, naquele instante. Ele estava numa fase de ascensão. Qualquer patrocinador ia bancar essa moça o resto da vida. Ele foi para o pior conselho. Então, errou, para. Vamos tentar consertar daqui para trás. Eu falo isso, inclusive, com o magistrado. Você está entendendo? Porque tudo que você estiver contando, daqui para frente, vai ser esquisito. E a verdade é uma linha reta. Você vai contar a mesma história 1000 vezes, cara. Quando você começa com, não, o macarrão que pegou a moça, que o macarrão que não sei o quê. Lembra da história? Sim, do goleiro Bruno. Do goleiro. Então, a partir do momento que você, na sua cabeça, engravidou a moça. Assuma seu erro, se organize e comece e vamos reformar daqui para trás para consertar. Certo. Mas porque tudo que você fizer daqui para frente vai ser errado. Você pode ter certeza disso. Então, eu acho que sim, viva intensamente, viva bem, tenha, como se diz, suas dúvidas, estude bastante. Isso eu falo assim, é um alimento para a mente e para a alma. O estudo, para mim, sempre fez bem. Entendeu? Né? Então, isso. A juventude tem que entender que o momento é dela, que já está aí, como eu falo hoje, o 60ão é o 40ão de 20 anos atrás, é o de 30 anos atrás. E como, olha o Onofre. Inteiraço. Olha, quero meu chegar amado com 80 mestre. anos com uma cabeça dessa. Gente, você tá entendendo? Esse papo nós vamos ter que retomar, né? Não Isso deu pra gente entrar no assunto que a gente queria. Conversa para mais de metro. Mas agora vamos dizer que é 2, 3 meses, quando a gente sentir já os primeiros passos desse ano, vocês estão convocados para essa nova reunião, essa mesa redonda aqui, e a gente veio tentar entender o que está acontecendo com esse mundão, com as pessoas, e como é que a gente pode tentar mudar isso. A gente já viu aqui que a família é base de tudo, né? Você saber perceber todas essas mudanças, né, professor? E tentar trazer disso coisas boas para a sua vida. Então, aproveitem, vocês estão aqui com 2 mentes fantásticas, falando coisas fantásticas, que vocês são privilegiados já de ouvir, para encarar esse 2024 de uma forma diferenciada, mais consciente, mais pé no chão, mais humano e mais família. Então, queria agradecer demais. E aí, foi um prazer, a primeira vez. O Onofre já está virando assim, ele já é meu parceiro de fala, né? Mas é sempre muito bom estar com vocês. E eu quero que a gente volte lá, sei lá, para fevereiro, março, a gente retome esse assunto para ver se essas previsões estão realmente acontecendo. Valeu? Então, o Onofre quer deixar um abraço. Um abraço a todos. E feliz 2024. Que venha 2024, mas nossa energia, nosso coração, nossa mas força. Os espanhóis falam que venga el toro. Que lo comem bifes. Obrigada, gente. Valeu, beijão no coração e aproveita essas dicas.